Filipe Luís testa trio de ataque diferente no Flamengo antes de decisões. Meu Deus do céu, o que vem por aí? Flamengo define posição do primeiro reforço para 2026. José Boto tá querendo trabalhar. Lateral do Racing chora após lesão e pode não enfrentar Flamengo. E com essa seria o terceiro desfalque do time para a semifinal contra o Flamengo. VAR corrige erro. Palmeiras goleia Juventude e alerta o Flamengo. Meus amigos, o negócio tá ficando difícil pra gente, hein? Pulgar tem plano traçado pelo Flamengo para saber se enfrenta o Botafogo. Jogador do Racing, falando ainda sobre o time do Racing, dá depoimento apaixonado sobre decisão contra o Flamengo. Vamos falar sobre isso, porque tá faltando, meu irmão, atitude como a desse jogador do Racing nesse elenco do Flamengo. Vamos ainda ver Flamengo empatando com o Botafogo num jogo cheio de gols pela Copa Rio Sub-17. Vamos dar uma moral para essa garotada. E para fechar ainda hoje, chances de título no Brasileirão. Flamengo vê o Palmeiras disparar com a vitória, se afastando cada vez mais do mais querido. Mas, irmão, antes de seguir com tantas e tantas informações sobre o malvadão, sobre o mais querido, sobre o nosso Mengão, eu gostaria de te pedir, irmão, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Like maroto. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Lembrando que quando você comenta, compartilha, deixa seu like, se inscreve, você nos ajuda a crescer nessa plataforma. E meus amigos, o céu é o limite. O céu é o limite. Eu preciso muito de vocês. Lembrando que possuímos o mesmo DNA rubro-negro, irmão. E amamos quem? Amamos o Flamengo. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso vídeo. E o Filipe Luís, hein? Meu Deus do céu. Gente, na moral, o técnico está querendo inventar no momento que não tem que inventar. Vamos ver a reportagem e eu vou trazer mais informações. Vamos lá. O Flamengo pode ter uma formação bem diferente no ataque para os próximos jogos da temporada. Pensando em alternativas, o técnico Filipe Luís testou um trio diferente lá na frente, sem a presença do atacante Pedro, em ensaio do que pode acontecer nos próximos jogos. O tridente teve Carrascal, Samuel Lino nas pontas, com Bruno Henrique no meio. O Flamengo tem uma maratona de jogos importantes pela frente, todos nós sabemos, né? Incluindo o clássico contra o Botafogo, embate direto pelo título contra o Palmeiras e 2 partidas decisivas contra o Racing na Libertadores. Assim, a tendência é de que o técnico teste possibilidades em campo. Meu Deus. A notícia sobre o trio de ataque foi dada primeiramente aí pelo jornalista Renato Maurício Prado. Olha, o Flamengo não marca gols há 2 jogos, feito raríssimo de se observar sob o comando de Filipe Luís. Primeiro, o time empatou em 0-0 contra o Cruzeiro, no Maracanã, depois perdeu por 1-0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova. O próximo desafio é contra o Botafogo e fica a expectativa para que o ataque rubro-negro desencante. Vamos ver aqui uma coisa legal, ó. Pedro tem melhor aproveitamento entre os atacantes, está na reportagem. Curiosamente, o trio de ataque testado por Filipe Luís não inclui o jogador com a maior média de gols do elenco. Pedro, isso é um absurdo, cara. O camisa 9, que já viveu algumas polêmicas com o treinador este ano, não tem titularidade garantida no time e contra o Cruzeiro só foi acionado aos 35 minutos do segundo tempo. Já no jogo contra o Bahia, Pedro até foi titular, mas foi retirado de campo aos 13 minutos após a expulsão do Danilo. Meus amigos, vamos lá então falar aqui rapidamente. Eu tenho pouco tempo. O Filipe Luís, irmão, tá de sacanagem. Ele está ferrando o Flamengo com essa constância, mudança. O time do Flamengo tem que ter uma cara, tem que ter o time titular. E o Pedro faz parte desse time titular. Ele é o goleador do Flamengo. Aí o cara fica trocando. Isso tudo é birra. É coisa de menino, coisa de moleque. Não tem outras palavras para dizer. Eu
Perdi um monte de seguidor, meu irmão. Não interessa, eu tô cagando, mas eu sempre vou falar o que eu penso. Quando o Felipe Luiz esculachou o Pedro, aquela atitude não foi de líder, eu sempre falei isso. E ele ficou aparentemente chateadinho com o Pedro. Mas, meu irmão, não tem que ter chateamento. O Flamengo é maior que todo mundo, maior que o Pedro, maior que o Felipe Luiz, maior que a Arrascaeta, maior que Zico. Logo, Felipe Luiz, bota o Pedro pra jogar, meu amigo. Deixa de ser bobo. Deixa sua opinião nos comentários sobre isso que está acontecendo no Flamengo. E o Flamengo já se projeta para o próximo ano e já tem aí, ó, a ideia de que posição vai contratar logo de início aí do ano de 2026. Vamos ver aqui a reportagem. Na luta pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão, o Flamengo já está de olho em 2026. A diretoria do mais querido definiu a busca por um novo zagueiro como prioridade. Bacana isso, né? Para o período de contratações que vai ocorrer entre dezembro e janeiro do próximo ano. O próximo Brasileirão começará em janeiro do ano que vem. Vocês sabiam disso? É, meu amigo. Tem que estar ligado, em janeiro, vou sair de férias, não vou ver jogo. Não, meu amigo, não é só carioca não, Brasileirão começa em janeiro. E ó, Flamengo se preparando para contratar um zagueiro. É claro, né, a gente não tem zagueiro disponível. Cleiton tá indo embora, tem que contratar. Durante a última janela de transferências, o Flamengo chegou a sondar alguns defensores, mas acabou priorizando outras posições. Agora, com a reformulação do calendário do futebol brasileiro, né? Embolou a língua aqui. A diretoria do Flamengo entende que é fundamental garantir mais opções para Felipe Luiz no início da temporada. Em 2025, Vitão do Internacional chegou a ser alvo, mas as conversas não avançaram. Atualmente, Léo Ortiz e Léo Pereira formam uma dupla titular, com o Danilo sendo a principal opção aí no banco. Mesmo com a confiança do treinador nesses três nomes, a avaliação é de que o elenco precisa de mais um zagueiro, preferencialmente canhoto. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Gol, né? Lembrando que o jovem Cleiton, utilizado recentemente na derrota aí do Flamengo ao Bahia, né, na Fonte Nova, vai deixar o Flamengo aí no final de 2025. Então, seu contrato vai se encerrar e o staff já disse que o jogador não quer ficar por falta de oportunidade. Felipe Luiz avalia jovens, mas quer reforço na zaga do Flamengo. Além de Cleiton, os garotos João Vitor e Iago têm sido observados de perto por Felipe Luiz e sua comissão. Os dois vêm sendo revezados entre os relacionados e devem ganhar mais espaço durante o Campeonato Carioca de 2026. Cara, assim, eu não vou mentir para vocês, eu acho que o Flamengo, o Felipe Luiz, ele fica centralizando demais algumas coisas e Léo Pereira, a gente sabe que o Léo Pereira e Léo Ortiz são os titulares, sim, mas a gente tem o Danilo e tem o Cleiton. Danilo sempre sendo utilizado, o Cleiton não. Quando entrou, não estava sem ritmo de jogo, jogou mal contra o Bahia. E assim, a gente tem vários jogadores que são da base, por que não utilizar? Então, se não vai utilizar, tem que contratar de fato, mas dê sua opinião nos comentários. Lateral do Racing chora após lesão e provavelmente não enfrentará o Flamengo na semifinal da Libertadores. Vamos lá. O Racing vive uma situação realmente delicada às vésperas do confronto contra o Flamengo, pela semifinal aí da Libertadores. O lateral esquerdo, Gabriel Rojas, sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita, sendo obrigado a deixar o campo aos 30 minutos do primeiro tempo na partida contra o Banfield. Meus amigos, coisa triste, né? O jogo válido pela 12ª rodada lá do campeonato argentino terminou 3-1 para o Racing. Lembrando aqui, que Rojas foi atendido pelo departamento médico do Racing, que aguarda exames complementares para definir a gravidade da lesão. Sendo assim, o jogador se torna dúvida para o duelo contra o Flamengo, marcado para o dia 22 de outubro. Hoje é dia 12, daqui a 10 dias, o nosso primeiro confronto, aí, nossa primeira decisão da semifinal. Lembrando que o jogo ocorre às 21h30 no Maracanã. Em seu lugar, lá do jogo, entrou Ignácio Rodrigues, considerado o substituto natural da posição pelo técnico Gustavo Costas. Vamos lá. Além de Gabriel Rojas, o Racing não terá à disposição o zagueiro Franco Pardo. Já tinha trazido essa notícia para vocês, né? Que sofreu uma lesão de grau
3 no adutor da coxa esquerda. Outro desfalque importante será o atacante Elias Torres, que sofreu uma grave lesão de ligamento cruzado, sendo afastado por tempo indeterminado. A sequência de baixas preocupa, de fato, a comissão técnica, né, do Roberto Costas aí. Na verdade, o técnico é Gustavo Costas. Meus amigos, a gente fica muito triste, né? Com certeza. Por que nós ficamos tristes? O jogador, ele precisa estar bem para atuar e poder trabalhar. Mas essas lesões, elas acontecem no futebol o tempo todo. Nós tivemos Luiz Araújo ano passado, Everton Cebolinha com a questão do tendão de Aquiles. Tivemos o Pedro com ligamento cruzado. Bruno Henrique ficou muito tempo parado. Então, assim, a gente sabe que isso é natural. A gente está falando de futebol de alto nível, onde os jogadores de fato se machucam. É triste, mas acontece. E pensando para a semifinal, de fato, para o Flamengo é muito bom. Para o Racing, horrível, horrível. Como seria ruim para o Flamengo perder jogadores antes de uma semifinal. Mas para o Flamengo, Racing jogando com esses desfalques, com certeza será um jogo que a gente acredita que um pouco mais fácil para o Mengão. Deixe sua opinião nos comentários. E o Palmeiras goleou o Juventude, meu amigo. E não tem jeito. A torcida do Flamengo está demasiadamente preocupada com a situação agora do time no Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu, tínhamos tudo nas mãos. Faca e o queijo e ainda uma goiabada, meu irmão. Mas o Flamengo, de Felipe Luiz, fez questão de empatar quando não podia empatar, perder jogo quando não podia perder. E isso tudo por causa, vou falar, da teimosia desse técnico, que a priori está pensando só nele. Pensando só nele, nos seus conceitos, nas suas convicções, deixando de lado o que é melhor para o Flamengo. Sua teimosia é grande demais. Vamos seguir aqui com a reportagem, porque teve lance polêmico. O VAR corrigiu um erro lá, o juiz estava dando pênalti, meu irmão. Os juízes, cara, só querem dar pênalti pro Palmeiras o tempo todo, mas o VAR corrigiu. Vamos ver aqui, ó. O Palmeiras abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e se distanciou do Flamengo. Em jogo atrasado da 12ª rodada, o time alviverde goleou a Juventude por 4-1 no Allianz Parque, chegando aos 58 pontos, meu amigo. O Flamengo tá com 55 agora, só para vocês saberem. Palmeiras e Flamengo têm a mesma quantidade de jogos, mas Palmeiras com 58 pontos. Ah, mas se o Flamengo ganhar o confronto, consegue chegar aos 58, um exemplo, né? Tirar a diferença, mas o Palmeiras tem uma vitória a mais. Isso é complicado. Vamos lá. Com o resultado, a equipe paulista então lidera com 3 pontos de diferença. O Mengão aí está com 55 e ambos com 26 partidas. A pressão do Palmeiras foi intensa desde o apito inicial, sufocando o Juventude dentro de seu campo defensivo. Mesmo após o VAR anular um pênalti inexistente em Felipe Anderson, o time de Abel Ferreira manteve o ritmo e abriu o placar com Rafael Veiga, ampliando logo depois com Bruno Rodrigues. Meus amigos. No primeiro tempo, o domínio foi absoluto. Foram 14 finalizações alviverdes contra apenas 3 dos gaúchos, que mal conseguiram sair da defesa. Já no segundo tempo, o Palmeiras continuou controlando a partida e ainda marcou mais 2 vezes. Bruno Fuchs fez o terceiro e Felipe Anderson mais um, né? E foi um dos destaques aí da partida. Meus amigos, penso no seguinte: Flamengo tem que entrar com a faca, meu irmão. Faca nos dentes. Jogar de verdade, como o Palmeiras joga, meu irmão. A gente não pode deixar de falar, o Palmeiras joga de verdade. Deixe sua opinião nos comentários sobre o time do Flamengo. E será que Pulgar enfrentará o Botafogo jogando aí pelo Flamengo? O Flamengo já tem um plano traçado, vamos ver aqui na reportagem. Eric Pulgar vive dias decisivos pelo retorno aos gramados. Fora de combate há
3 meses desde que fraturou o pé contra o Bayern de Munique. O chileno será reavaliado nos próximos dias para ser relacionado ou não para o clássico contra o Botafogo na quarta-feira que vem, dia 15. Não deixe de assistir esse jogo, vamos torcer junto. Liberado gradualmente para treinar com os companheiros, Pulgar já se encontra em melhores condições físicas e é considerado apto a jogar. No entanto, o Flamengo prefere ter cautela e observar o andamento da recuperação, tá certo? Desta forma, os treinamentos de segunda e terça-feira serão decisivos, para o retorno ou não contra o Botafogo. Desde que lesionou o pé, Pulgar tem enfrentado os desafios da recuperação. É difícil, né, meu amigo? Primeiro foi ao Chile fazer a cirurgia, depois encarou cada estágio da reabilitação com observação do departamento médico. Exames para acompanhar a evolução óssea, fisioterapia e recondicionamento físico foram feitos corretamente. Depois disso tudo, foi liberado aos poucos para treinar com os demais companheiros de Flamengo. Vamos ver aqui, ó. Mas, retorno do Pulgar tem interrogações, hein? Vem comigo. Apesar da condição favorável, o Pulgar ainda encara dúvidas em relação ao retorno. E por 2 motivos principais. O primeiro deles é o palco do jogo contra o Botafogo, que é o Engenhão. Gramado sintético. Vergonha, hein? Bairro. Botafogo é bairro. Algo que pode ser prejudicial para um atleta voltando após 3 meses de lesão. Agora vem cá comigo, ó. Outro motivo é o fato de que Pulgar está pendurado com 2 cartões amarelos no Brasileirão. Claro, Pulgar é o rei dos amarelos, né? Logo, o volante chileno foi advertido pela primeira vez contra o Internacional, logo na primeira rodada, e levou o segundo contra o Grêmio na terceira. Depois conseguiu passar em branco em todos os outros, mas segue aí sob risco. E um amarelo contra o Botafogo não apenas tiraria Pulgar de um jogo seguinte qualquer, mas do embate aí decisivo contra o Palmeiras. Gente, eu penso no seguinte, o Pulgar é um jogadorzaço, xerife ali, ele vinha numa excelente fase, mas é um jogador que de vez em quando oscila, mas eu acredito que ele voltando bem será realmente titular do Flamengo. Agora o Felipe Luiz vai precisar ajustar o time para que ele esteja jogando, Deixe sua opinião nos comentários se Pulgar tem ou não tem vaga no time do Flamengo. Voltando a falar do Racing, meus amigos, teve um jogador do time que deu um depoimento emocionante. Eu vou trazer aqui para vocês, vamos lá. Experiente no mundo do futebol, o meio argentino Bruno Zuculini deu uma bela impressão do quanto o embate contra o Flamengo é importante para o Racing. Os 2 clubes se enfrentam na semifinal da Libertadores, com 2 jogos entre os dias 22 e 29 de outubro. De olho, é claro, numa vaga aí na final deste ano. O Flamengo vai ter que correr, hein? E o Racing entrou em campo no último sábado, dia 11, pelo Campeonato Argentino, para enfrentar o Banfield. Eu até comentei, teve um jogador lá que se machucou, Grande destaque no jogo, Zuculini marcou 2 vezes no 3-1 dos visitantes e manteve a moral do time em alta, hein? No entanto, admitiu logo após a partida que a cabeça não consegue desligar da Libertadores. Para ele, seria hipócrita dizer isso. Olha como os caras estão centrados na competição. E vão dar o sangue. Vamos ver aqui o que ele falou. Palavras de Zuculini. Não vamos ser hipócritas, porque é claro que a gente pensa na semifinal. É o torneio mais importante da história, na história do clube. É uma semifinal de Copa Libertadores. Mesmo aos 32 anos, o meia ressaltou o tamanho do feito que seria levar o Racing ao título. Afinal de contas, o clube de Avellaneda só ergueu a taça da Libertadores uma única vez na história, em 1967. O Flamengo, por sua vez, tenta se tornar o primeiro tetracampeão do Brasil após as conquistas de 81, 19 e 2022. Meus amigos, palavras aqui do Zuculini, Antes assistimos pela televisão, agora estamos aqui representando um país e também uma grande instituição como o Racing. Vamos dar o nosso melhor, vamos dar a vida para trazer o troféu para Avellaneda, Não duvide disso, a torcida sabe disso. Estamos tentando mostrar isso para eles. Temos muita gana.
Tivemos altos e baixos nas partidas, mas a vontade dessa conquista e o coração deste grupo certamente serão o esforço necessário para que o Racing seja campeão, finalizou o Ezuculini. Meus amigos, é de arrepiar, cara. Os argentinos jogam com uma vontade, a gente viu o time dos Estudiantes, time fraco. O Flamengo jogou mal, mas assim, os caras dão a vida. O cara já falou aqui, mano, que vai dar a vida. Ele e o time vão jogar com gana. Parece até que eu tô vendo o cara falar, mano, tô lendo uma reportagem. Então o Flamengo se cuide e jogue bola e com vontade. Não demole, raça é o que a gente espera desse time do Flamengo. Flamengo empata com o Botafogo em jogo cheio de gols na Copa Rio Sub-17. Vamos lá. Em duelo bastante equilibrado, Flamengo e Botafogo empataram em 3-3 neste fim de semana, pela 10ª rodada da Copa Rio Sub-17. As equipes se enfrentaram no Engenhão, casa lá do rival, e se alternaram no placar em mais um jogo pegado da categoria, que terminou com um ponto para cada um. O Flamengo foi responsável por abrir o placar, né, no campo anexo lá do Engenhão, com o Jefinho, logo no finalzinho do primeiro tempo. No entanto, o Botafogo teve um retorno melhor para a etapa final e logo conseguiu a virada. Aos 2 minutos, Diego Queiroz empatou e aos 7, Gabriel Felipe virou a contagem para os mandantes. Ainda assim, o Flamengo não se contentou, né, com o resultado. Após marcação de pênalti da arbitragem, Dieguinho foi para a bola e igualou a contagem novamente. Aos 31, antes de o Botafogo voltar de novo à frente no placar, com o Lucas Emanuel aos 37. Meus amigos. Por fim, Enzo foi responsável por definir o placar em 3-3 apenas 2 minutos depois. Foram vários gols, né? Então, o Flamengo começou ganhando, Botafogo empatou, virou. Depois o Flamengo fez mais um, Botafogo virou, e aí o jogador do Flamengo foi lá e empatou novamente. Meus amigos, a realidade é o seguinte, eu estou trazendo essa informação aqui porque a gente precisa dar moral para o Sub-17, Sub-20, Sub-15, são jogadores da nossa base, né? Então, sempre que tem alguma informação, eu gosto de trazer para vocês. Fechando aqui, ó, a vitória levou o Flamengo a 21 pontos nessa Copa Rio Sub-17, tá? E ele se encontra na 4ª colocação do turno. O Vasco, por incrível que pareça, é quem lidera a competição com 24 pontos, seguido por Fluminense e Botafogo, ambos com 21. Mas o Flamengo também chegou aos 21 aí, né? O detalhe é que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Vasco e o Botafogo a ser disputado ainda contra o Fluminense. E um a mais em relação ao próprio Tricolor, que tem 2 jogos a menos. Deixe sua opinião nos comentários aí, se você gosta ou não de ouvir reportagem, né? Informações, notícias sobre as categorias de base do Flamengo. Isso é importante para mim. E para fechar o vídeo de hoje, vamos falar sobre as chances de título no Brasileirão. Meus amigos, o Flamengo tá vendo o Palmeiras se distanciar e aumentar a probabilidade de vencer esse Brasileirão. É muito triste. A vitória do Palmeiras sobre o Juventude em partida atrasada no Brasileirão e disputada no último sábado, né? Ontem, 11, aumentou as chances de título do clube paulista na competição. O levantamento é feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, que mede em porcentagem as situações de cada time na briga pelo caneco. Eu já trouxe aqui, né, semana passada, uma probabilidade. O Flamengo esteve na frente, depois o Palmeiras passou e aumentou bastante. Vamos ver agora em quanto está essa probabilidade. Jogando em casa, o Palmeiras encarou o Juventude, que briga contra o rebaixamento, e também foi goleado pelo Flamengo. Sem dificuldade, já falei aqui, o time do Abel Ferreira venceu por 4-1, igualou o número de jogos em relação ao Flamengo, 26 partidas para cada um. Os paulistas, né, entretanto, somam 58 pontos contra 55 do Mengão. Essa diferença, naturalmente, é refletida também no levantamento da UFMG. Agora o Palmeiras aparece com 69% de chances de título, um acréscimo de quase 9% em relação à medida anterior. É isso mesmo. Eu me lembro que o Palmeiras estava com 61%, o Flamengo estava com 30%, mais ou menos, e os outros times com o restante. Mas agora Palmeiras subiu mais um pouco, tem 69% de chances de título e o Flamengo caiu para 25,1% de chances aí de conseguir a taça, né? Isso é probabilidade, é claro que tudo pode acontecer de maneira diferente. O Mengão passou
2 jogos sem vencer e viu o número despencar. Já o Cruzeiro aparece na terceira colocação entre as probabilidades, com 5,4% e é o último a somar mais de 1%. Entre as chances ainda mais baixas estão Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense, com números que variam entre 0,2% a 0,008% de chance. Meus amigos, Flamengo e Palmeiras estão aí na briga pela taça e o Flamengo, infelizmente, tem deixado essa taça escorregar pelas mãos. É muito triste. Gostaria de saber de você o que você tem achado desses jogos que o Flamengo tem feito ultimamente, sobre Felipe Luiz, se está ou não está errando. Eu tenho aqui criticado porque o Felipe Luiz, para mim, está fazendo merda nesse time do Flamengo. A briga dele com o Pedro, esse cara tentando brigar com o Pedro, já passou dos limites. Mas é isso. Infelizmente vou ficando por aqui. Já gostaria de pedir, irmão, já vai deixando aquele like maroto no vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal DNA Rubro Negro e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mais querido. Saudações rubro-negras, para sempre Flamengo.